Deus te escolheu com propósito. Preste atenção, isso é muito sério. A igreja precisa voltar para o joelho. A igreja precisa voltar para o joelho. Liderança, bendita, amada do Senhor. Começa os seus cultos todos com a cara no pó. Leve a sua igreja a jejuar. Porque essa caça, preste atenção, essa caça de demônio que foi liberado sobre a nossa nação. Eu nem falo das outras nações, eu estou falando da nossa nação. Essa caça de demônios que foram liberados nessa nação só sai com jejum e joelho dobrado. Se humilhar, se humilhar, se humilhar. Arrependimento. O que é arrependimento? O que é arrependimento que nós falamos tanto? Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras, os meus ensinamentos, tudo será diferente. Nós não podemos perder essa geração de hoje, a nova geração e a geração que está vindo. Mas tudo foi preparado ao longo dos anos. Mas ainda é tempo para nós. Porque o poder está sobre nós, a unção está sobre nós, a força está sobre nós, a autoridade está sobre nós, a ousadia está sobre nós. Nós podemos resgatar a nova geração, nós podemos resgatar os filhos, nós temos essa autoridade. Mas para isso, precisamos posicionar. Precisamos posicionar. Eu me lembro muito bem, com certeza, muitos aqui, eu vou até perguntar, quantos aqui foram criados em escola dominical? Você sabe o que eu estou falando. Hoje os nossos cultos é assim, começa às 10 o culto das 18. Poucas igrejas têm escola dominical. Bíblia, fase, crescimento. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Nós precisamos começar de novo com as práticas que nós tínhamos, que evoluiu. Muito bom, muito lindo. Mas nós precisamos de escola bíblica dominical. Porque no culto, numa pregação de 40 minutos, de 1 minuto, de 1 hora, você não consegue ensinar como precisa. Aliás, muitos nem conseguem ouvir e entender. Mas quando você coloca aquele grupo, você tem a oportunidade de ligar aquela pessoa, de ver o que ele está entendendo. Precisamos sim de pequenos grupos para serem alinhados. Precisamos. De voltar a passar as noites de sexta do sábado dentro da casa do Senhor, com a cara em terra, com o rosto em terra, chamando a glória de Deus, chamando o alinhamento do Senhor. Precisamos voltar a esses tempos. Os tempos ficaram difíceis. Crescemos muito, glória a Deus. Mas precisamos rever, está na hora de rever a base.
Está na hora de reformar a base. Está na hora de fortalecer a base. Porque crescemos muito. E talvez os andares que foram construídos, a base, o alicerce, não estava tão preparado para esse crescimento. Mas nós temos a chance, como diz João 15, fazer novamente. Como 2 Crônicas 7,14, fazer novamente. Dar um reforço nesse alicerce, nessa base, para que todos ficam firmados na rocha que é Cristo Jesus. Nós não queremos ver as nossas famílias tombando. Nós não queremos ver a nossa casa se acabando. E a chave é a oração. A chave é a intercessão. A chave é gastar tempo na presença de Deus. Não adianta. Não adianta. É a adoração, é a oração, é a palavra. Os três têm que andar juntos. Se não andar juntos, nós não vamos resistir o que está por vir. Então eu ouvirei dos céus. Eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a terra. E é tão lindo o versículo 15, a gente sempre fala até o 14. Aí ele diz, então estarás atentos meus ouvidos à oração feita neste lugar. E os meus olhos abertos. Para nos contemplar. Eu vou sarar a terra. Mas o segredo é se humilhar. Orar. Buscar. Se converter. Todos os dias. A nossa estratégia talvez precisa mudar. A nossa maneira precisa mudar. Mas aonde virá a estratégia? A Bíblia é cheia de estratégia. Mas dentro da palavra revelada, você terá a estratégia para cada tempo, para cada lugar, para cada cidade, para cada estado, para cada família, para a sua vida. Você sabia que o inferno, ele não faz nenhuma ação sem ter estratégia? E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo há 2 dias atrás. Eu tenho pedido muito ao Senhor, mostra-nos, Senhor, como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Há 2 anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim, você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo, essa dimensão, o inferno se prepara. Daqui a 2 anos, ele disse, serão liberados sobre a terra um exército das trevas, que virá com grande fúria, para arrasar a terra. Clame. E ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. 2023, final de 2022, ele me levou, me mostrou o dia, o momento que aqueles demônios entraram sobre a nação. Aqueles cavaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes para destruir. Então eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza, dos 27 estados, das 5 regiões. E eu preciso comunicar a vocês. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer,
E ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam. 2 Crônicas 7, 14, 15. 2 Crônicas 7, 14, 15. E hoje ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Eu comecei a ver. Era uma mesa. E essa mesa, há alguns anos atrás, num arrebatamento, ele me levou para que eu soubesse como a ação das trevas para me combater através da intercessão. E exatamente essa mesa. E nessas 2 noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso, eles começaram, que davam ordem ali na ponta daquela mesa, dizia, aumenta, aumenta. E vinha como pedaços de madeira, e aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E de repente aquele ser das trevas se levantou, e ele disse, rápido, rápido. E as mesas aumentando, que sumiu. E de repente, aquele ambiente, aquelas mesas, cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios. E aquele ser na ponta da mesa, ele disse, é hora, assim, de ação, 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 ação. Ele gritava, ação, ação. Parte, olha só, parte já está dominada, mas parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma do plano original, ele dizia assim, concretizar é parar parte desse povo. E ele dá uma gargalhada e diz, haha, mas é pequena parte, porque muitos já se foram. E ele disse, eles não podem dobrar os joelhos. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque essa pequena parte dobra o joelho e impede os planos. E ele gritava, eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena, acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia, porque é pouco, já passou. Acaba com as consagrações. Vai repetir e diz, mas é pouco, já passou, são poucos. Temos que acabar com esse pouco. Vai a casa, atormenta esses poucos. Olha, diante do Senhor, eu vou dizer o que eles diziam. Ele disse, ó, atormenta o cachorro. Atormenta as crianças. Tira a paz. Mexe na empresa. Faça confusão no trânsito. Mas ele urrava. É rápido. Impeça. Impeça. Impeça essa turma, essa pequena turma, de continuar de joelhos. Impeça. Estratégia, ele gritava, estratégia, estratégia, estratégia. Visita as casas. Visita o leito. Põe confusão entre o casal, porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Destrói. Fique na porta das igrejas. Distrai eles com conversas, com fofocas, para que eles não dobrem os joelhos. E dizia, o tempo é curto, o tempo é curto. E de repente se apresentou numa escada, descendo assim, naquele ambiente, uma escada. Desceu correndo, vários demônios correndo. E eles voltam assim, com os braços assim, flechas, com lanças.
muitas lanças, muitas lanças. Vocês não têm noção, muitas lanças, aquelas pilhas de lanças. E a ordem daquele ser era: pegue as lanças, saiam, 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 saiam. Lance as lanças contra eles. Perturbam, perturbam. Mexe nas emoções, mexe nas emoções. E ele gritava e batia: eles não podem dobrar os joelhos. Mas curioso, eles podem até orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque os joelhos dobrados vai nos impedir. E de repente, aqueles monstros, aqueles bichos, com aquelas coisas de lanças, eles saíam correndo. Uma grande porta se abriu. E eles saíam correndo. E ele dizia: tem pressa, tem pressa, tem pressa. Rodeia a terra, rodeia a terra, rodeia a terra. E impeçam eles.